Meus queridos irmãos, Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos sauda é o presbítero Paulo. Eu estou aqui na Escola de Teólogos com a parceria com o nosso querido professor José Márcio para trazer conteúdo para vocês bíblico, teológico, para a glória de Deus, tá bom? E eu espero que vocês sejam de fato abençoados segundo as Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Quero convidar você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá bom? E assista todo o conteúdo. Assistindo todo o conteúdo, deixe o seu comentário, o que você achou deste conteúdo, deste vídeo, tá bom? E os demais também que já foram postados aqui. Este é o 6º vídeo para a glória de Deus. Já temos 65 inscritos. Deus seja louvado por isso. Vamos lá? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre avivamento. É interessante nós notarmos sobre avivamento e perceber o que o próprio Deus faz para não deixar a sua igreja perecer, para não deixar o seu povo ser esmagado, destruído, aniquilado, até mesmo pelas heresias que está sendo cada dia mais adentrada em muitas igrejas. O avivamento, segundo a história, foi poucas vezes aconteceu avivamento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é interessante que vai nos informar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai nos informar o seguinte: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Jesus é uma promessa linda, uma promessa maravilhosa, que a presença do Espírito Santo, através do seu poder, usando os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, nessa pregação do Evangelho, o Espírito Santo ia começar a ser derramado em todo o mundo, até os confins da terra. A Bíblia diz que Jesus mesmo diz: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esse Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus que se aperfeiçoou na nossa fraqueza e, portanto, produz frutos dignos de arrependimento através do Espírito Santo. Avivamento, como eu disse, é algo da parte de Deus. Para não deixar a igreja perecer, né? Sucumbir. É interessante porque, por exemplo, aconteceu poucos avivamentos em massa, né? Qual a diferença, presbítero Paulo, de avivamento como a presença do Espírito Santo na igreja? Porque a presença do Espírito Santo na igreja, em algumas igrejas ainda, vamos dizer assim, dá oportunidade, dá lugar para a presença do Espírito Santo habitar, né? Buscam constantemente viver uma vida em prontidão com a obra do Senhor, e o Espírito Santo tem liberdade em operar nas igrejas. Mas quando vem um avivamento da parte de Deus, a Bíblia diz que, a história diz, melhor dizendo, que avivamento marca não só a igreja, aleluia, marca a cidade, marca o país. E nós vamos provar isso aqui dentro da história, em alguns momentos maravilhosos, alguns momentos únicos, mas momentos impactantes que marcaram toda a história. Mas antes, quero te pedir, deixa seu comentário aqui, compartilhe em nome de Jesus. Queridos, eu estava aqui estudando, meditando, para trazer um conteúdo maravilhoso para vocês e sólido também, que o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, talvez você já sabe, e é interessante aqui reiterar para os irmãos. Lá na Inglaterra, houve de fato um grande esfriamento em massa, implantação de heresias, uma frieza que, se não fosse pela misericórdia de Deus, já era igreja lá na Inglaterra, não ia ter mais, né? Os pastores pregavam para púlpitos vazios, para igrejas vazias, melhor dizendo, né? E diz mais, a história diz que os pregadores que pregavam na Inglaterra, eles pregavam e depois já ia para os bares. Não tinha aquele certo temor com as coisas de Deus. Só que é interessante que Deus, ele usa, né,
por mais que seja minoria, mas aqueles que querem ver algo diferente acontecer, Deus usa e faz coisas extraordinárias. Então, na história da Inglaterra, isso marcou que um grupo de estudantes, um grupo de estudantes universitários, começaram na Universidade de Oxford, começaram a buscar a presença de Deus, a orar, a se consagrar, a buscar por avivamento. Avivamento é o que, irmãos? O Senhor trazer vida de novo. O Senhor reavivar. O Senhor mostrar que Ele não perdeu o controle das coisas. O Senhor fazer igual fez lá em Ezequiel, capítulo 37, você se lembra, né? No vale de ossos secos, Israel morta, Deus usa o profeta e fala, posso fazer aqui alguma coisa? E o profeta fala, Senhor, tu sabes se pode reviver. E ele diz, pois bem, profetiza. E é o que, de fato, numa concepção aqui simbólica, o grupo de estudantes aqui fez. Eles começaram a buscar, eles começaram, Senhor, faça de novo. Senhor, traga avivamento, traga despertamento, traga uma luz no meio do túnel. Né? E aí o Senhor começa a soprar um vento maravilhoso, de vida, e esses ossos começavam a mexer, a se juntar, tendão com tendão, e o milagre acontece, Deus levanta um exército, como fez no Vale de Ossos Secos. Então, aconteceu isso em Inglaterra. Eles buscaram a presença de Deus. Talvez eu não vou saber expressar para os irmãos o nome desses homens aqui em inglês, tá bom? Eu não vou saber talvez expressar, por exemplo, porque eu falo português, mas eu vou falar aqui, os irmãos depois procuram na história. John Wesley foi um dos estudantes ali na Inglaterra. George Whitefield, não vou saber talvez pronunciar o certo, e Carlos Wesley e alguns outros. E alguns outros começaram a buscar a presença de Deus constantemente, através do estudo, do ensino, e a Bíblia diz que, a história diz que eles se surpreenderam, porque numa madrugada, no dia 31 de dezembro de 1739, 3 horas da manhã, o Espírito Santo desceu. E eu creio que o Espírito Santo desceu, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a qual no dia do Pentecostes estavam todos reunidos e tiveram essa surpresa também da presença do Espírito Santo, que marcou em Atos capítulo 2, que marcou também aqui para os irmãos da Inglaterra. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar também da visão que o próprio Ezequiel também teve lá em Ezequiel capítulo 47, que faz ele a começar a andar num rio, e esse rio era rio de água viva. Quanto mais ele andava para frente, se aprofundando no rio, até um ponto dele não ter mais pé. E aonde que esse rio passava, acontecia o quê? Vida. E é isso que o Espírito Santo faz. Aleluia. O Espírito Santo traz vida. Irmãos, em nome de Jesus, independente do tanto que você conhece, tenha temor, mesmo se você conhecer pouco. Busque constantemente, nesse pouco que você conhece, fazer a diferença no Brasil e fora do Brasil. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Na nossa limitação, na nossa pouca força, Deus faz coisas extraordinárias, como fez com o apóstolo Paulo e com tantos outros homens de Deus cheios do Espírito Santo. Então o segredo é buscar, é se consagrar. É dito nesses avivamentos que nunca houve tanta santidade, temor em massa. Quer um detalhe? Tanto quando é avivamento, tanto acontece na igreja como acontece fora da igreja. A sociedade é impactada, a política é impactada, a religião é impactada, a ciência é impactada, tudo é impactado quando Deus faz um avivamento para mostrar que Ele é vivo, que Ele reina e Ele quer sim constantemente dar vida para o seu povo. Você pode dar um glória a Deus por isso, um louvado seja Deus para isso, por isso vale até compartilhar, porque a presença do Espírito Santo, ela não pode de forma alguma morrer entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também meditar aqui, dentro da história, no século XVIII ainda vai começar um outro avivamento tremendo
no país de Gales. Aleluia. É tremendo isso aqui, né, irmãos? Hugh Helen, eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas foi um homem que converteu através de um aviso de ceia. O pastor disse que ia ter uma ceia, ele começou a meditar, começou a buscar e aconteceu algo extraordinário, um avivamento lá no país de Gales, que é marcado em toda a história desde o século XVIII. Paralíticos andavam, mudos falavam, cegos viam. Irmãos, é coisa extraordinária. Como aconteceu também lá na Rua Azusa, eu estava estudando um tempo atrás sobre esse comentário histórico, e a Bíblia, sempre eu estou falando da Bíblia, que a gente vai comer na Bíblia e a gente fala do que o coração está cheio, tá bom, meus queridos? Peço desculpa. Pois bem, a história diz que a presença do Espírito Santo era tão forte que pessoas sentiam essa presença 2 quadras longe aonde estava tendo o movimento da presença do Espírito Santo interno na igreja, mas que repercutiu em vários lugares. Século XIX, também lá na América, nos Estados Unidos, aconteceu algo tremendo, Deus usando um comerciante, mas que buscando a Deus por um avivamento, Charles Hall, e Deus ouviu este homem, porque Deus quer que a igreja do Senhor, que nós teólogos, que nós homens de Deus, e você também mulher de Deus estiver me ouvindo, busque pela essa intervenção divina, porque as igrejas estão indo de mal a pior, infelizmente. O mundo está cada dia mais entrando em muitas igrejas, o pecado está surgindo em muitas igrejas, e nós temos que despertarmos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E para o vídeo não ficar muito longo, queridos, depois você pesquisa também no século XIX, né, esse homem comerciante que buscou a presença de Deus na América, e Deus fez coisas extraordinárias. Charles Hall. No século XIX também, na Escócia, Deus fez coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor. Roberto Marquem. Pesquisa sobre esse homem para você ver como ele fez coisas extraordinárias. Ele morreu com 29 anos de idade, mas ainda jovem, buscou a presença de Deus, fez coisas extraordinárias, e Deus fez também a sua parte. Porque Deus, ele quer nos usar. Deus, ele talvez não precisava de nós. Talvez não precisava de nós. Mas ele ama a gente tanto que ele nos faz ser útil na sua obra para a glória do seu nome. Aleluia. Olha para você ver. Se levantava no púlpito. Só desse homem, Roberto Marquem, só de se levantar no púlpito, as pessoas já caíam em pranto de tanta presença de Deus, querendo se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Só que diz que o avivamento não aconteceu com ele, mas aconteceu com um estudante chamado Baás. Esse homem, Baás, ele pregando, Deus derramou o avivamento. Talvez você como estudante, Deus pode te usar, talvez você jovem, talvez até criança, Deus pode te usar para continuar uma obra tremenda, a qual ela não pode se apagar de forma alguma. Louvado seja Deus. Então, quem buscou, quem se consagrou, quem começou a boa obra, Roberto Marquem, mas o seu aluno buscou, continuou no mesmo propósito, e Deus fez um avivamento. No século XX também aconteceu, no país de Gales, em 6 meses, 100 mil pessoas ficaram convertidas, aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo, irmãos. Né? E eu finalizo aqui, para não ficar um vídeo longo, da sede, da vontade de buscar mais. Todos esses homens aqui, eles tinham uma vida consagrada, eles buscavam em oração, eles buscaram na palavra. Não há avivamento sem a palavra de Deus, tá? Não há avivamento sem um estudo sólido, uma mensagem sólida, porque é através da palavra de Deus que as pessoas se convertem, através do Espírito Santo. Aleluia. Em 1966 também teve um avivamento, que é pouco falado, lá na África do Sul. Em 1966, o país inteiro caiu em temor a Deus. Queridos, eu quero finalizar isso aqui. Quando eu comecei a estudar, mesmo sendo talvez um estudo simples, não dá para aprofundar muito, senão é horas, tá?
mais nos dá vontade de buscar essa presença de Deus. Então, por favor, não fique só em saudade, né? Não olha para os homens da Bíblia e fala, aconteceu com eles, mas ficou no passado. Mas é impossível Deus fazer. Deus pode fazer. Nós somos continuistas, tá bom? Nós cremos no poder, com certeza, da prática ativa do Espírito Santo sobre toda a terra. Então, em nome de Jesus, se consagre para você ver o que Deus vai fazer através de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe o seu like, comente, porque Deus vai falar mais, tenho certeza, depois desse vídeo, no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe.